É possível que aquela caverna fosse algum tipo de passagem ou portal, porque em muitas dessas histórias as cavernas ligam a terra e o céu. Há muito tempo, os humanos tentam encontrar provas concretas da existência de Jesus Cristo. A maioria das pessoas não tem dúvidas do que realmente ele existiu, mas ainda assim há uma busca para saber mais sobre ele. Décadas atrás, um homem chamado Ron White afirmou ter encontrado a famosa Arca da Aliança, junto a gotículas de sangue que supostamente seria de Jesus Cristo. Ainda mais assustador é o fato de que Ron, depois de analisar o sangue, teria descoberto que Jesus Cristo não era humano. Será que essa história é verdadeira? Eu me chamo Quirino Pinheiro e você é muito bem-vindo ao canal Verdade Secreta. Se inscreva se ainda, é claro, não for inscrito, e também ative o sininho para receber os próximos vídeos publicados aqui. Voltando ao assunto. E se for verdade? No ano de 1980, Ron White localizou que para ele parecia ser um local da crucificação de Jesus Cristo. Ron era um arqueólogo amador, aventureiro e anestesista. Ele encontra um lugar em Jerusalém que ele acredita ter sido o local onde Jesus Cristo foi crucificado. No chão havia uma rachadura que para Ron era mesmo a rachadura citada por Mateus, que diz que as rochas se rasgaram de tristeza pela morte de Jesus. Ao cavarem ao local, o aspirante arqueólogo e sua equipe encontraram uma rede de cavernas antigas. Em uma dessas cavernas, aparentemente, Ron encontrou a Arca da Aliança, uma arca onde as tábuas dos 10 mandamentos e outros objetos sagrados teriam sido guardadas. Enquanto examinava a caverna, ele notou uma estranha substância preta e seca em uma rachadura no teto da câmara. Segundo o pesquisador, quando Cristo morreu, a rocha foi cortada logo abaixo da cruz, e essa fenda se estendeu até a câmara oculta, onde continha a arca. Após morrer, quando o soldado enfiou a lança para perfurar o baço de Jesus e garantir a sua morte, o sangue teria caído pela fenda. Depois de encontrar a arca, Ron teria se deparado com 4 anjos que estavam protegendo a entrada dela. Seguindo as instruções dos anjos, removeu uma amostra do sangue de Jesus e levou para um laboratório para fazer uma análise. Ele também pediu que fizesse uma contagem de cromossomos. Porém, disseram a Ron que era impossível fazer um teste de cromossomos em glóbulos brancos mortos. No entanto, eles acabaram concordando em fazer o teste e começaram a ver as células sob o microscópio. Para o seu espanto, viram células se dividindo diante dos seus olhos. Surpreendentemente, viu-se que ainda estava vivo, o que deixou os especialistas do laboratório espantados. Além disso, eles foram capazes de analisar seus cromossomos, o que só é possível quando o sangue está vivo. Ainda mais assustador foi o fato de que o sangue de Jesus foi considerado único, já que era diferente de qualquer
outro sangue humano. Isso porque cada célula continha apenas 24 cromossomos, enquanto que a contagem normal é de 46. Segundo a descoberta, Jesus havia recebido 23 cromossomos de Maria, sua mãe, e apenas um cromossomo Y do seu pai, que no caso seria o superior. Ron White acha que isso é a prova de que Jesus era filho do Criador. Porém, isto também nos dá a ideia de que ele poderia não ser humano. Posteriormente, o anestesista foi questionado por diversos especialistas ao redor do mundo. Afinal, qual laboratório o teste foi feito? Existem amostras restantes? Uma vez que foi feita a alegação de que grandes quantidades de sangue caíram na caverna. Existe alguma evidência de tal descoberta? Por que a evidência nunca foi apresentada para um exame crítico e científico? Uma das explicações foi de que as autoridades israelenses não queriam que a história fosse divulgada, porque a localização da Arca da Aliança é muito próxima de um dos locais mais sagrados do Islã. Com isso, o anúncio poderia gerar um conflito violento entre judeus e muçulmanos. Ele também afirmou que um dos anjos que fazia a guarda da Arca da Aliança proibiu de fornecer detalhes acerca da descoberta com justificativa de que isso seria perigoso. Apesar dessa ideia parecer tanto maluca, existe muita gente que acredita que sim, Jesus era extraterrestre. Em 1954, George King, um taxista londrino, supostamente recebeu uma comunicação telepática de uma inteligência extraterrestre chamado Mestre Aetherius. A mensagem entregue pelo planeta Vênus dizia que ele seria a voz do parlamento interplanetário. E foi apenas a primeira de muitas mensagens que ele recebeu ao longo da sua vida. Em 1955, depois de fazer os tais contatos, King se inspirou nas mensagens para fundar a Sociedade Aetherius, um grupo religioso dedicado a difundir e agir de acordo com os ensinamentos de inteligência extraterrestres avançadas. Uma das principais crenças da Sociedade Aetherius é que existe vida extraterrestre e que os alienígenas são seres espirituais altamente evoluídos, conhecidos como mestres cósmicos. Ocasionalmente, esses extraterrestres assumem a forma humana e nos visitam na Terra, espalhando orientação espiritual por todo o globo. Exemplos de mestres cósmicos são Buda, Krishna, Confúcio e Jesus Cristo. King se mudou para Los Angeles em 1959, onde fundou na cidade americana o seu movimento determinado a espalhar suas crenças em deuses do espaço, OVNIs, curas espirituais e poderes psíquicos. Segundo ele, os alienígenas viajam pelo universo em discos voadores, e quando ele fez contato com esses seres, a Terra enfrentava uma situação perigosa por causa do desvio das leis espirituais e da experimentação atômica. De fato, nessa época, as mensagens que ele tinha recebido faziam todo sentido. A corrida espacial tinha começado, e a Guerra Fria deixava todos com medo de um conflito nuclear. Para King, os deuses e os OVNIs poderiam nos ajudar a curar a Terra. O curioso é que mesmo ele fundando uma espécie de religião, ele defendia que se você fosse cristão, então que você vivesse as leis estabelecidas por Jesus. Se você fosse budista, seguisse as leis estabelecidas por Buda.
Se você fosse hindu, então que você fosse o melhor hindu que pudesse ser. Esse seria o melhor caminho, o verdadeiro, para os homens da terra ser salvo. Ou seja, apesar de afirmar que tinha feito contato com deuses extraterrestres, ele não encorajava as pessoas a deixarem as suas religiões. Ele morreu em 1997 e desde então a sociedade Aetherius continua viva, mantendo filiais em 11 países ao redor do mundo. Aqui no Brasil temos Dom Fernando Pugliese, bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, que atua em Maceió, Alagoas. Ele acredita piamente que Cristo era um extraterrestre. Dom Pugliese se formou em filosofia pela Universidade Gregoriana de Roma, na Itália. O bispo diz que há diversas mensagens ocultas na Bíblia e faz as suas próprias interpretações dos ensinamentos cristãos. Segundo Dom Pugliese, existem diversos sinais na própria Bíblia que podem comprovar suas afirmações. A estrela de Belém, por exemplo, que guiou os 3 reis magos até Cristo, era nada mais nada menos que um disco voador. Isso explica o fato do objeto ter se movido de forma inteligente, guiando os nobres até Jesus. Além disso, para ele, a aparição da Virgem Maria na cidade de Fátima, em Portugal, nada mais era do que uma manifestação extraterrestre. Talvez um robô controlado por um OVNI. Embora nunca tenha visto ou tido contato alienígena, o bispo acha que os anjos e arcanjos citados na Bíblia, assim como Jesus, eram sim extraterrestres. Isso poderia explicar o fato de Jesus ter curado pessoas doentes, multiplicado pão e transformado água em vinho. Entre as coisas que o bispo acredita está uma teoria criada pelo francês Cláudio, conhecido como Rael, que criou o movimento Raeliano. Ele escreveu um livro, Extraterrestre, Levaram-me ao Seu Planeta, em que relata que em 1975 se encontrou com Jesus, com Buda, Moisés e Maomé. Nesse encontro foi revelado a ele que todos os profetas que foram enviados por Elohim, o Ser Supremo, todos eram alienígenas. Logo podemos considerar que Jesus era um extraterrestre. Ainda segundo a teoria de Rael, Jesus foi clonado pelos alienígenas que vieram até a Terra e pegaram o seu DNA ainda na cruz. Isso explica os misteriosos raios e os tremores que aconteceram após a morte de Cristo. Graças a essas clonagens dos extraterrestres, Jesus está vivo, só que em outra galáxia. Se formos considerar que todos esses fatos são verdadeiros, então podemos considerar também que toda a linhagem de personagens bíblicos seria astronautas de outras galáxias. Isso vai desde os anjos que avisaram a Ló sobre a destruição do Sodoma e Gomorra, até o carro de fogo que levou o profeta Elias até o paraíso. Bom, eu preciso deixar bem claro que a minha intenção aqui, ao falar sobre essas teorias, não é ferir a fé de ninguém. Apenas quero expor alguns fatos que, mesmo parecendo ser malucos, estranhos, podem fazer algum sentido. Será que toda essa história de que Jesus não era humano pode ser real? E se Roe White estivesse certo o tempo todo, será que alguém não quer que a gente descubra que Jesus era um extraterrestre? Será? E se for verdade? Bem, eu vou ficando por aqui. Eu te aguardo no próximo vídeo.
Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar no WhatsApp com familiares e amigos. Forte abraço, luz e sabedoria para todos nós. Fui.